Olá, estamos aqui com mais questões. Não temos respostas, temos questões. É isso que nos move na vida. Nos fazermos perguntas e aproveitamos, fazemos para vocês. O que será que é a tal da liberdade? Somos seres que fazemos o que queremos a qualquer momento, pensamos o que queremos mesmo, ou Falamos o que queremos? falamos o que queremos, ou, contrário a isso, nós somos determinados, condicionados, e determinado e condicionado é diferente, mas somos limitados pela nossa história, pela sociedade que vivemos, pela idade que temos, e aí, o que será que é verdade disso? Pois é, nós já discutimos isso em vídeos anteriores, questões de liberdade, questões de verdade, mas que a gente precisa ter clareza. O grande salto civilizatório na humanidade se dá a partir de um momento que tinha como frase um grande movimento que afetou praticamente o mundo inteiro, o mundo ocidental pelo menos, que vai ter depois consequências sim no resto do mundo, que era liberdade, igualdade, fraternidade. Afinal de contas, o que significava isso? Liberdade, igualdade, fraternidade. Nós temos isso? Ou ficou perdido na história lá do século XVIII? Liberdade, do que eu percebo que a Revolução Francesa, que trouxe essa bandeira, é liberdade de comércio. A igualdade é entre aqueles que são já iguais. E fraternidade é sempre, vamos nos sentir como irmanados entre nós, o nosso grupo. O nosso grupo que talvez só tenha privilégios que os outros não têm. Mas isso era só na Revolução Francesa. O sentido na Revolução Francesa, a Revolução Francesa foi feita por quem? Por um setor que era excluído, mas que queria ascender ao poder, chamado burguesia, que se associou à grande massa de esfarrapados, de famintos, de artesãos sem posses. O sentido não era da liberdade de comércio, era da liberdade social, da liberdade dos indivíduos se associarem, de serem iguais. Por isso a sequência com fraternidade. Ser fraterno, ser irmão. Como evoluir com a revolução dentro da revolução, ou com a contra-revolução, como queiram chamar, quando a burguesia sai do processo revolucionário e segue numa revolução em sentido diferente, aí a liberdade se transforma em liberdade econômica. Não é a liberdade entre todos, mas a liberdade de ações econômicas, a liberdade da concorrência, a liberdade do que eu quiser, sem intervenção do Estado, que vai dar origem ao tal do liberalismo. Fraternidade entre irmãos, entre aqueles que já são irmãos. Os que eu não considero irmãos não fazem parte da minha fraternidade, não fazem parte da minha família. Sim. Então, cadê? O que continua se buscando isso? Grupos hoje grosseiramente chamados de esquerda, e não estou falando de um partido, estou falando de um conjunto na sociedade que defende sim, que aponta para isso, para essa liberdade social, a liberdade de se associar, a liberdade de direitos iguais. A defesa dos direitos humanos hoje nada mais é do que recuperar o sentido próprio que vem lá da Revolução Francesa. Sim, mas há quem defenda a ideia de que o trabalhador tem a liberdade de escolher para quem ele vai trabalhar. Será que isso é verdade, Moro? Olha, eu trabalhei muitos anos como empregado, como jornalista. E sempre se ouviu falar em liberdade de imprensa e liberdade de escolha de emprego, sim. Só que quando a gente
começa a entender no cotidiano, começa a fazer isso. No começo eu não entendia bem, mas logo eu aprendi, logo no primeiros 6 meses eu já tinha aprendido que a liberdade de imprensa não era da imprensa, era da empresa. E aí eu tinha a liberdade de fazer o que o patrão queria, escrever mais ou menos na orientação dele, sem sair dos trilhos que ele mostrava, ou procurar outro emprego. Sim, eu tinha liberdade de fazer isso. Mas que outro emprego se na outra empresa também era liberdade de empresa? A imprensa é uma outra história. Desde que a liberdade da imprensa esteja dentro da liberdade da empresa, tudo bem. Então, não tinha muitas escolhas. Ou eu ia para uma que defendia a liberdade de imprensa como empresa e a outra que defendia a liberdade de imprensa como empresa. Quer dizer, qual era a opção que tinha? Não tinha muita opção. Em alguns momentos eu busquei saída assim, fui dar aula. Dando aula. Nas escolas privadas, nas universidades privadas, também tinha liberdade de pensamento, desde que não falasse contra a iniciativa privada e a exploração do ensino pelo capital. Aí já era um problema. Sim. Então, pois é, eu não sei se isso reflete a maioria das pessoas. Me parece que reflete a maioria dos trabalhadores, sim. Se ele é marceneiro, ele é explorado numa marcenaria, que ele tem possibilidade de ir para outra marcenaria. Sim, ganhando o mesmo, talvez sim, talvez não. Não vai sair disso, ele vai continuar sendo explorado, seja aqui, seja lá, vai continuar sendo explorado. A não ser que ele monte a própria marcenaria. Hoje se fala em empreendedorismo. Então pronto, empreenda. Claro, ele precisa de dinheiro para comprar as ferramentas. Ele precisa de dinheiro para comprar uma tupia, para comprar uma furadeira, para comprar uma esmerilhadeira, em algumas circunstâncias é necessário, de comprar uma lixadeira. Ele que faça na mão, porque ele não tem dinheiro para isso. E aí a gente percebe que a ideia de que, mas quem se esforçar, quem tiver assim um mérito, consegue o que quer. Será mesmo? Eu acredito que é difícil uma corrida onde uns saem bem à frente, outros bem lá atrás, e aí o diretor da corrida diz: vença quem for o melhor. Não é bem assim, né? E agora pensando em termos pessoais mesmo, Moura, será que em que momentos a gente se sente livre? Em que momentos a gente sente que não é livre? O que você acha? Olha, quando a gente tem compreensão de que há um outro, com o outro avançando junto com o outro e com outros, eu até sinto um grande grau de liberdade. Agora, quando eu me oponho a outro, ou não vejo o outro, eu só me vejo e quero que os outros me sigam, que liberdade? A liberdade minha está ótimo, porque eu estou escolhendo e estou puxando, estou forçando os outros a me seguirem. Bom, mas aí eles não têm a liberdade de não seguir se eles não tiverem compreensão de que estão sendo de alguma forma explorados, puxados, dirigidos, manipulados. Se não tiver essa noção de que estão sendo manipulados, eles vão continuar seguindo e não tendo a liberdade de escolha efetivamente, embora tenha a possibilidade sim do livre-arbítrio, a possibilidade de tornar-se de fato, executar, acontecer, é outra história. Pois eu ouço algumas pessoas dizendo assim: não, a minha liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. Em termos, a minha liberdade vai onde outros couberem junto nessa liberdade. Eu não ganho a liberdade. A liberdade é uma construção. E é uma construção coletiva. Eu não consigo ficar livre sozinha. Só se eu tivesse assim, reclusa em algum lugar que não tivesse outros seres humanos. E aí eu seria livre ou escrava da minha solidão? Penso nisso.
A liberdade, como eu entendo, a liberdade só se completa e só é liberdade de fato quando ela se constrói coletivamente, quando todos se tornam iguais. Não iguais entre iguais, mas quando todos se tornam iguais e não uns mais iguais que outros. Então, até. Pensem aí, vocês são livres?